Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians pós-vitória contra o Platense na Libertadores. E tem informação importante já nessa manhã de sexta-feira. Que história é essa de Everton Cebolinha no Corinthians? Ele que pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe no meio do ano. E Yuri Alberto na seleção da Itália. Se liga agora nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Lili Nascimento e Paulo Calçade. Dupla, bom dia aí para vocês. As primeiras avaliações então do novo Corinthians, Lili. Fala, Bruno, beijo pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes, bom dia também ao Calçade, né? Estamos aqui bem cedinho, em frente ao hotel do Corinthians. Daqui a pouquinho a delegação deixa Buenos Aires e vai para o Brasil, então neste Sport Center vamos mostrar eles saindo. E é claro que, né, o Calçade vai fazer análise aqui dessa estreia do Corinthians sob o comando do Diniz. 2 dias de treinamento, será que deu pra perceber alguma coisa? Mas eu só queria fazer um destaque, tá? Primeiro, Diniz, inimigo da derrota na Libertadores. São 15 jogos sem perder pela Libertadores. E o Yuri Alberto, quando ele tá mal de saúde, ele faz gol. Porque na final lá da Supercopa, vômito e diarreia, fez gol. Ontem, procedimento na boca, fez gol. Já fez gol também com a costela recém-recuperada que estava quebrada. Ou seja, o torcedor já sabe, quando ele não tá bem, vai sair algum gol. Calçade, bom dia. O que falar desse Corinthians do Diniz, que recém chegou? Bom, Lili, Donk, Jailson, todos nós, né? Bruno Vicari. E para a torcida corintiana é um dia ensolarado, como aqui, né? Porque as coisas realmente mudaram. Não é que mudaram, já está tudo definido. Porque o Corinthians precisava de um resultado para estancar a série ruim. E com um novo treinador, começar perdendo um empate seria aceitável, mas a vitória não existe nada melhor do que isso. Contra uma equipe que tecnicamente tem muitas deficiências, mas se vacilar você perde, né? Porque é a pior fase do Corinthians nos últimos meses e a pior fase do Platense também. Mas isso não é problema do Corinthians. O Corinthians, o que a gente viu foi uma primeira abordagem do Diniz, sem treinamentos para poder alcançar um outro momento, mas com observações, conversas e ajustes. E é o que ele poderia fazer. Um ajuste é o André como segundo volante, camisa 8, como disse o Diniz na coletiva. Eu entendo que disse o Diniz, que ele vai ter uma carreira brilhante jogando camisa 8, que é o segundo volante. E foi a posição ao lado do Ranieri, mas um jogador que pode sair um pouquinho mais. Esse pode crescer muito com o Diniz. Bidon pode crescer também bastante. Aí a gente vai chegar no Garro. O Garro teve um primeiro tempo muito difícil, um primeiro tempo em que ele recebeu o jogo, a bola de costas para a marcação. E aí a marcação chegou junto, um jogo mais físico na primeira etapa, e ele perdeu quase todas, porque ele não conseguia sustentar a bola. Segundo tempo, o Garro começa a receber bolas de frente, num espaço mais favorável para ele. 2 passes para gol. Então mudou o jogo dele também. E a escolha do Kaique, aí é pessoal, é algo que ele falou: eu preciso de um escape, eu preciso de velocidade. E ele não tinha para onde correr, mas ele bancou o moleque. E aí, Lili, o moleque tinha jogado pouco, né? Em outros momentos do Corinthians, e o menino fez o primeiro gol, um gol bem bonito até, e ousado. Então tem sim a cara do Diniz essa vitória na recuperação de um time que precisa desse impacto. Até porque domingo já tem derby, então a gente volta ao longo desse Sport Center para falar, e daqui a pouquinho os jogadores começam a passar aqui também. Então, Bruno, é só acionar a gente aqui em Buenos Aires. Bora pro que interessa mesmo, que é essa informação sobre o Everton Cebolinha no Corinthians e muito mais. Coloquei só um trechinho da introdução com a Lili e o Calçade ali, mais informação principal tá aqui agora. Comenta, deixa o seu like, bora. Tá, agora, tem novidade no mercado também do Corinthians, hein, Bruno Andrade? Vamos soltar a vinheta? Acho que vale a vinheta, né? Solta a vinheta aí, então. Qual é a novidade, hein, Bruno Andrade, que já está na nossa thumb? Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz. Mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians
talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2-3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso, não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso, mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians, e aí são duas opções em cima da mesa. O Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação, especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro ou clube de fora que seja não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan, se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora. Mas há também pessoas do próprio staff que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa para mim é clara, se o Cebolinha chegar de fato até o meio do ano sem acordo com ninguém, não é só o Corinthians que vai para cima. Hoje a nossa informação envolve o Corinthians, mas tendo em vista a qualidade, jogador que pode assinar pré-contrato, não me surpreenderia de nos próximos meses a gente falar aqui de mais X, Y, Z clubes do Brasil interessados na contratação do Cebolinha, que para ele está aberto, viu? Entre Europa, Médio Oriente, o futebol brasileiro, ele vai esperar a melhor proposta para decidir o futuro. O Mozart Martins está perguntando se o Grêmio não pode entrar na parada, porque os torcedores do Grêmio adoram Cebolinha também, faz total sentido. Assim, dentro do Corinthians, quando a gente fala sobre esse nome, Everton Cebolinha e tal, é uma cautela muito grande. Até assim, é quase que algo do tipo assim, não queremos falar muito sobre o tema para não gerar uma empolgação. Uhum. Então assim, até o meu sentimento também foi muito esse, que assim, é um jogador que tem total assim, aprovação de todo mundo dentro do clube, é um jogador que mudaria um pouco assim, até na questão da experiência desses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians, tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar, jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor, porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então assim, o Corinthians tem muito essa
preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. Né? O Garro, no primeiro jogo, o primeiro impacto, o melhor possível também, 2 né? assistências. Não foi, Bruno Andrade? Porque a gente falava assim, precisa recuperar o Garro, precisa recuperar o Carrilho mesmo, mas o Garro ontem já deu essa resposta. Totalmente. A gente falou isso ontem, né? Que 2 jogadores para o Diniz são fundamentais na filosofia de jogo, no perfil de jogo. Naturalmente, nem sempre jogarão juntos. Aliás, é muito difícil, até por uma questão mesmo de DNA de equipe, Carrilho e Garro juntos, até por conta do Ranieri, e vocês mais cedo explicaram. Mas o Garro ontem, aquela questão, né? Assim, não há uma oportunidade de causar uma segunda boa impressão, né? É a impressão que fica e pronto, acabou. E foi a melhor possível do Garro com o Diniz. Não tem a menor dúvida de que o Garro com o Diniz volta a ser o Garro de outrora, jogador importantíssimo, fundamental, criatividade, poder de decisão, liderança. E o próprio Garro, seguramente, quando olha para o Diniz pelo formato de jogo, também cresce a confiança. Nada como estar confiante, então é uma aposta efetiva, válida e que tem tudo para continuar. Agora depois é olhar para o segundo jogador, que é o Carrilho, se aos poucos ele vai ter também aí a minutagem suficiente para ser importante. Ontem entrou, não foi titular evidentemente, mas é isso, claramente um Corinthians mais forte, por mais que tenha Memphis, que tenha Yuri Alberto, etc., um Corinthians mais forte claramente passa pelos pés do Rodrigo Garro. O chat vai à loucura aqui, hein? O que eles estão falando? Então, ontem pós-jogo, troquei uma mensagem com uma pessoa próxima ao Garro. Boa! E assim, o sentimento dessa pessoa que trabalha junto com o Garro foi o seguinte, a pessoa me escreveu assim, tá vendo como o Garro tá jogando bem? Aí eu falei assim, tem que voltar a ser aquele velho Garro que a torcida queria, que a torcida gostava, né? Que a torcida ama de paixão. E aí falou assim, tem que jogar como 10 solto. Ele tem que jogar como 10 solto. Porque o Dorival estava escalando ele como segundo atacante. E aí, tipo, vocês estão... O que tá acontecendo? Não, porque eu falei... Não, é que eu tô falando aqui, tô dando informação e vocês estão aqui rindo, caralho. Não, mas é o Garro jogar de 10 solto. É sério aqui, cara. Eu tô trazendo informação, pô. É descontraído, mas a gente pode também... Não, mas é informação. Sério também dando informação. Claro. Gente, olha, cobrava, hein? Cobrava sério agora, hein? Falou até palavrão ali. Caramba, que climão, velho. Falando assim, que ele tem que jogar como 10, como um cara solto ali, entendeu? E eu acho que isso tem a ver também com o rendimento do cara, porque ele tava jogando com o moleque lá aberto e o Yuri Alberto na área. Então, assim, é o Garro, camisa 10... Ou às vezes junto com o Bidon. Tem esse, não, é que aí tinha esse encaixe que... Não, mas é que ele tava jogando na frente com o Yuri Alberto. Então, muitas vezes ele vinha de trás, carregava a bola, putz, não tinha. Aí tentou contra o Inter com o Lingard. Mas mesmo assim ele não conseguiu jogar. Acho que assim, tem a ver com a posição, e aí não quero deixar aqui que a pessoa que trabalha com o Garro falou, deixando na entrelinha algo do tipo assim, o Dorival estava escalando errado, mas é a posição onde ele se sente mais à vontade, é o 10 solto criando e enfiando bola, e ontem ele deu um puta passe, né? Que aí a questão vai ser a seguinte, vai dar pra fazer isso quando tiver o Memphis também? Mas o Memphis joga numa linha mais avançada, joga com uma dupla de ataque com o Roberto, o Garro com camisa 10. Mas aí 10, quando você precisar marcar, você vai ter uma obrigação defensiva, alguém Garro, tem que marcar. Memphis e Yuri, mas Memphis e Yuri lá na frente. O Garro com camisa 10, o Bidon e o Ranieri. Mas aí a questão é essa, beleza, é o Memphis e o Yuri lá na frente. Aí quando não tem a bola, alguém vai precisar marcar. Quem vai ser? O Yuri já é um cara mais de recomposição também do que o Memphis, né? Ele é um cara que volta um pouco mais para marcar numa linha de meio de campo. E quando você pensa no Garro, tudo bem que ele não é um cara que marca. Mas tem no meio campo um Ranieri, que é um primeiro volante, o Bidon, que por si só não é aquele cara marcador, mas ele compõe a linha. O que eu digo é o seguinte, quando não tiver a bola, ou o Garro ou o Memphis, um dos dois vai precisar marcar, né? Vai precisar ajudar ali na... Então, assim, ó, se você pegar o... Não dá pra todo mundo... Se você pegar o Fluminense... campeão da Libertadores, o Ganso marcava. Então.
E o Ganso nunca foi um cara de marcação. Então, vai precisar ter aquele cara mais cadenciado. Vai precisar ter isso aí, esse comprometimento ali de todo mundo, né? Eu acho que ele vai colocar uma sementinha na cabeça dos caras. O Memphis vai voltar para marcar no pau do escanteio? Não sei. Não sei. Mas acho que alguma coisa defensiva eles vão ter que fazer. Isso. Porque senão você vai ficar com 8 marcando e voltando e 2 ali. Não me parece ser o perfil do Diniz, pelo tamanho dos caras. Garro e Memphis. Não sei. O Yuri marca pra caramba. O Yuri volta, marca, morde o pau do escanteio lá atrás, Ele pode salvar o bate Yuri. A cabeça então, o Yuri pode salvar o Memphis e o Garro. E tem o André também. Mas o André marca, né? Mas então, aí, tô pensando, é um 4-4-2. Bom, enfim, ele tem qualidade e vai ter tempo aí pra treinar e pra trabalhar nesse Só que às vezes eu vejo né? o André, eu acho que ele joga muito, talvez, antes. O Diniz falou ontem que ele é segundo volante. Mas eu vejo que o André com uma valência de pisar mais dentro da área, e quando ele pisou, ele marcou gols pelo Corinthians. Então, quando ele subia, ele quebrava essas linhas, ele tinha uma valência de um cara mais ofensivo, coisa que o Bidon também tem. Quando o Bidon foi necessário para utilizar como camisa 10, ele jogou bem. Então eu fico pensando nisso, como é que o Dorival vai fluir esse meio de campo. O Denis mandou aqui, isso se o Memphis ficar, né? Bom, aí já é outra questão e por enquanto o Memphis tá e é isso que interessa. E assim, eu queria também trazer um ponto de vista, ontem à noite mesmo, que assim, vou contar um bastidor de apuração. Vamos embora. Às vezes quando tem jogo tarde, assim, que nem ontem, acaba tarde, e os times voltam, normalmente os times voltam de fretado, né? Tipo, acaba o jogo, janta, aquele processo de entrevista, e nem vai pro hotel. Às vezes já tá tudo pronto pro time ir embora no fretado. Aí o que eu faço? Quando eu quero apurar alguma coisa, eu deixo uma mensagem já ali no WhatsApp da fonte e falo assim, me responde quando estiver na volta do avião. Não tenha pressa, pode me responder. Porque como eu só vou usar essa informação no dia seguinte no Fala Fonte, aí a fonte se sente mais à vontade de não ter que responder na hora, sendo que no pós-jogo é uma loucura. E aí no dia seguinte você acordou, tá lá a informação. Tá lá a informação, tá lá a mensagem. Então, fiz isso com uma fonte ontem para perguntar de alguns aspectos e alguns bastidores da escolha do Diniz pelo Kaique. E que deu certo. E que acabou dando certo. E é aquela velha história que eu sempre falo aqui. Se o moleque tivesse entrado, não tivesse ido bem e o Corinthians tivesse perdido, invertor da roda e não sei o quê. Queimou o moleque, jogo de Libertadores. Aí quando entra, faz gol e estreia com vitória, gênio. É isso aí. Então desmistificar um pouco disso, para não parecer tão 880 como a gente lida hoje em dia com as pessoas nas redes sociais e na vida normal. Não pode ser 880. Então eu quero trazer algumas coisas sobre essa escalação. Então já vamos começar com isso, né? Porque, ontem 2-0, né? A boa estreia quebrou aquela sequência de 9 jogos sem vitória do Corinthians. E ontem a melhor estreia possível, abrindo a Libertadores com vitória. E assim, a gente trazia aqui na ESPN, eu vi outros veículos também cravando, colegas e tal, uma mudança importante, significativa na escalação do Fernando Diniz, que seria a escalação do Kaique. E aí, poxa, o Kaique, se você pegar a vida dele no profissional do Corinthians, né, desde que ele subiu, 30 minutos era o máximo que ele teve de minutagem num jogo. 30 minutos. Nossa, muito pouco. E aí, de repente, vem um técnico que nunca pisou no Corinthians, que nunca trabalhou no Corinthians, e que, de repente, escala o moleque. A minha dúvida sincera mesmo, era se o Fernando Diniz, em algum momento no Vasco, principalmente no Vasco, onde ele trabalhou mais tempo, agora recentemente, né, foi o último clube dele, se ele estava a fim de contratar o moleque. Entendi. Se ele estava de olho de pegar um empréstimo, já que não estava jogando e tal, porque o Fernando Diniz, ele observa muito o mercado. Ele tem muito essa coisa de sentir o movimento do mercado. E aí o que me disseram foi, não, o Diniz nunca tentou contratar, o Diniz nunca tentou tirar ele do Corinthians, mas o Diniz é um cara muito atento a esses moleques que estão surgindo. Tipo Ryan, a gente falou aqui do Sara. O John Kennedy. De cuidar dos moleques e tal. E ele sempre olhou o moleque no sentido assim, de tipo, esse moleque é muito bom, hein? Esse moleque, ele dá velocidade, ele é um moleque de finalização. Observando ele na copinha.
A copinha que ele arrebentou, que ele fez gol importante, até o João França soltou isso no nosso grupo de apuração. Então, assim, o Fernando Diniz estava já acompanhando a evolução desse moleque. Quando o Fernando Diniz chega, ele comenta com a comissão técnica lá permanente, o Raoni, a galera que trabalha no scout e tal, como é que tá a minutagem desse moleque? Putz, ele tem ali pouco tempo. Solta meia horinha. 30 minutos é o máximo que ele jogou. Beleza, vou bancar. Vou colocar esse moleque para jogar. E aquela coisa, não tenha medo de errar. Se errar, a responsabilidade é minha. Sim. E essa atitude do Fernando Diniz, de puxar, de conhecer o moleque, de bancar a escalação dele, porque muito treinador poderia ficar no óbvio ali, né? Claro. Se esconder num time, colocar os caras que são mais experientes e tal, e eu vou sentir o time. Não, ele fez essa mudança por responsabilidade dele. E isso acabou internamente repercutindo muito como uma surpresa. Tipo, pô, já chegou, já conhece o moleque, já tá bancando, conversou com ele, blindou o moleque, pá, vai colocar como titular. Essa escalação foi muito... chamou muito a atenção no Corinthians. Foi ousada. Foi ousada. Foi. E aí depois na entrevista coletiva ele até cita, né? Ah, já conhecia, já acompanhava, algo do tipo. Ele falou na entrevista que o filho dele jogou futsal com o Kaique e com o Obidon. Falou, conheci esses moleques desde cedo, porque meu filho, quando jogava futsal, eles jogaram juntos. Acho que ali na Zona Leste mesmo. Ele falou o nome do clube, na Penha, né? Ele falou isso. Algo nesse sentido. Então ele já vinha observando, como sempre observou, jovens de outro time. Mas me surpreende. Para mim, era certo. E assim, pensei nisso como uma experiência que eu tenho de negociação, de observação, de mercado e tal. Eu tinha certeza que o Diniz iria tentar contratar para algum outro clube ou para o próprio Vasco e tal. Mas não, me surpreendeu também a forma como se desenrolou tudo isso. Então é isso, o interesse aí do Corinthians no Everton, Cebolinha, André Hernan e também o Bruno Andrade dando mais informações. O Samir fala há tempo, né, disso daí, do Cebolinha, tá? Acho que desde o ano passado, retrasado, sei lá, todo ano, toda a janela de transferência, claro que agora tá fechada, mas daqui 2 meses abre, surge o nome do Everton Cebolinha no Corinthians. Eu acho que é meio difícil, é um jogador muito caro, ele recebe ali mais de 1,5 milhão por mês do Flamengo, quase 2, se eu não me engano. Então é muito difícil o Corinthians tentar a contratação dele, a não ser que ele aceite reduzir bastante o seu salário para jogar no Corinthians, que eu acho muito difícil, esses caras são muito mercenários. E outra coisa importante que eu vi aqui, mano, se liga só nessa informação, pega até aqui embaixo do Yuri Alberto, do meu timão, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, pode atuar pela seleção italiana no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. A informação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Bach e confirmada pelo meu timão. Segundo a apuração, o staff do jogador vê a possibilidade com bons olhos e também aumento das chances de uma transferência para o futebol italiano na janela do meio do ano. Yuri Alberto disputou apenas uma partida pela seleção brasileira em amistoso contra a seleção marroquina em 2023. Como não se trata de competição oficial, o atacante ainda pode defender a seleção da Itália. No início do ano, o camisa 9 chegou a desfalcar o Corinthians na pré-temporada para concluir o processo de cidadania italiana após obter o passaporte e retornou no clube na semana seguinte. Pra mim, cara, Yuri Alberto não fica no meio do ano. Ele vai meter o pé pra Itália, tá ligado? Não fica. Aí a gente vai perder Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, André. Desmanche no time aí. Comenta, deixa seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.